avaliação da educação infantil. Hoje a gente vai poder discutir um pouco sobre essa questão de como realizar a avaliação para crianças da educação infantil. Né? Vocês vão ter a oportunidade de ver na aula de hoje que a professora vai falar bastante sobre esses materiais que nós temos disponíveis ao nosso alcance enquanto educadores, como é que a gente pode tentar fazer uma avaliação de maneira mais justa, de maneira mais coerente. A gente vai ter uma oportunidade interessante de verificar alguns aspectos educacionais voltados para essa questão de avaliação, que é um tema tão amplo que abrange tantas discussões, que dá para a gente um norte tão grande com relação a isso. Então, quando a gente começa a nossa discussão, a primeira coisa que a gente precisa e para onde a gente circula e sempre acaba voltando seria para esse conhecimento desse currículo de Pernambuco, voltado para a questão da educação infantil. Então, o currículo de Pernambuco foi feito, é um documento vivo construído pelos professores que estão na ativa de todas as áreas, sejam elas privadas, públicas e estaduais, de todas as esferas, desde o ano de 2019, que a gente vem aí esse grupo de professores se reunindo em diversas localidades diferentes, de acordo com a sua modalidade e a sua formação, obviamente, discutindo essa questão da organização desse currículo de Pernambuco, onde, nas ocasiões, nós tínhamos a oportunidade de discutir quais são realmente as habilidades que são importantes para o desenvolvimento desses alunos, o que é que a gente pode tirar que não é tão relevante assim. Então, esse documento foi construído em parceria, né? Infelizmente, em 2020, por conta da pandemia, nós tivemos aí algumas dificuldades, ainda fizemos algumas aulas remotas, algumas reuniões remotas sobre esse assunto, mas não é a mesma coisa de estarmos todos juntos discutindo sobre ele. Mas é um documento norteador e que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar, porque o nosso planejamento, a nossa organização é feita em cima do nosso currículo de Pernambuco, né? E nele nós temos as várias habilidades que os alunos precisam desenvolver, a gente tem os direitos que esses alunos têm enquanto alunos da educação infantil. Né? Então, quando a gente se refere à questão da educação infantil, então a gente tem a questão de ensinar essa criança a participar, a estar junto com os demais, né, a viver em sociedade. Então, esse é um dos nortes que a gente trabalha. Aprender a fazer com que as crianças participem das atividades que são propostas, né? Ensina e orienta a criança a conhecer-se, né, a conhecer o outro, a respeitar o seu espaço, a respeitar o espaço do outro. Ensina a criança a questão do brincar. A gente já discutiu sobre essa questão do brincar, né? Nós temos aí determinados momentos, determinadas situações que esse brincar é livre, né? Único e exclusivamente pelo ato de brincar. E nós temos dentro da educação infantil um brincar pedagógico, né? Que envolve toda a questão de objetivos, fundamentos. Então, é uma brincadeira para as crianças, mas é uma atividade educacional para o professor, né? E essa atividade precisa ser planejada, você tem que saber quais são os objetivos que você pretende alcançar com essa atividade que você pretende vivenciar. Você trabalha a questão de como essa criança vai se expressar, como ela se comunica, como ela se comporta diante das outras pessoas, né? Então, são vários aspectos que precisam ser trabalhados na educação infantil, né? Que precisam ser vividos na educação infantil. Aí nós temos o aspecto da convivência, de conviver com pessoas diferentes, conviver com demais pessoas, né? Então, nós temos crianças que são filhas únicas, então na sua casa ele é o único protagonista, né? Então quando ele chega na escola, ele vai entender que na escola, naquele ambiente, as pessoas, os adultos que estão ali, não podem dar toda a atenção que ele está acostumado a receber. Então ele vai precisar aprender a viver em sociedade, a conviver com os outros, a esperar a sua vez, a ter a atenção dividida com outras pessoas, né?
E aí a gente trabalha a questão da exploração, de instigar essa criança da educação infantil, né? De você propiciar a essa criança que vá fazendo as suas próprias descobertas, né? Então, nesse momento, fechando esse quadro e trabalhando essa questão da exploração, a gente se coloca muito no nosso papel que nós ocupamos hoje, que é de mediador do conhecimento. Ou seja, eu não vou pegar na mão dessa criança e ensinar tudo a ela. Eu vou estar do lado dessa criança mostrando os vários caminhos disponíveis que nós temos. E aí, essa criança é quem vai fazer essa opção. Ela que vai escolher quais os caminhos que para ela sejam mais satisfatórios, que para ela sejam mais adequados, né? Então você precisa mediar esse conhecimento, você precisa mostrar os caminhos, mas você precisa trabalhar a autonomia de que essa criança possa escolher qual caminho é melhor para ela. E aí você pode dizer, mas professora, eles são crianças de educação infantil, eles são muito pequenos. Então, obviamente, as responsabilidades que você vai atribuir a esse aluno são responsabilidades coerentes com o desenvolvimento cognitivo dele. Então, eu vou propiciar escolhas de situações que essa criança tenha condições de escolha, né? Então, você não vai dar a ela ou vai propiciar atividades que sejam mais do que ele consegue desenvolver. E aí, quando a gente fala de planejamento, a gente vai poder discutir, vai poder falar um pouco sobre cada uma dessas premissas que vão ser apresentadas para vocês. E aí a gente vai poder ver se isso realmente é possível, se não é, quando eu falo de planejamento e avaliação. Então, quando eu falo de planejamento e avaliação, né, esse planejamento, essa avaliação, ela precisa realmente ser contextualizada dentro da vivência da vida dessas crianças, né? Então, se eu estou no polo de confecções, o meu contexto educacional precisa me remeter a essa situação. Então, eu não posso fugir muito da realidade, porque senão aquela atividade perde totalmente o sentido. Então, você levar uma atividade que envolve essa questão do cotidiano dessas crianças, da realidade da nossa comunidade, por exemplo. Se eu trabalho numa escola de zona rural, então eu vou inserir o contexto rural dentro da minha sala de aula, que é o contexto que os alunos conhecem, que é o contexto que os alunos têm acesso. Então, eu não vou trabalhar uma coisa totalmente fora da realidade dos meus alunos, senão aquilo perde um pouco do sentido, né? Então, a gente precisa aí ter essa inter-relação desses contextos, né? Então, isso não quer dizer que eu vou mudar toda a dinâmica, não, eu vou adaptar as dinâmicas e os conteúdos, as habilidades, a vivência, né, que faz parte do contexto da vida dos meus alunos. Temas definidos sempre pelo professor. Cuidado nessa questão aqui, tá? Porque nós vamos debater coisas que realmente podem ser feitas e coisas que não devem ser feitas quando eu me refiro a planejamento e avaliação. Quando a gente fala de temas definidos sempre pelo professor, a gente peca. Por quê? Porque você dá a entender que os seus alunos eles não têm voz, porque quem decide sempre, olha que peso, quem decide sempre é o professor. Então, isso é que é pesado. Significa dizer, nessa pequena frase, que eu, na minha casa, fiz o meu planejamento, eu cheguei na escola, aconteceu alguma situação que poderia me render uma aula muito prazerosa com os meus alunos, porém, não foi isso que eu planejei. Então, eu não vou sair do meu roteiro, eu não vou sair dos meus, do que eu projetei para aquele dia, mesmo sendo aquela situação ou aquela questão trazida por um aluno que seria extremamente rica para os meus alunos. Mas não foi isso que eu planejei, não é isso que eu vou fazer. Então, isso é prejudicial. Então, o professor ele tem que ser flexível, né? Então, eu projetei a minha aula, eu organizei todo o meu trabalho, só que quando eu cheguei na escola aconteceu uma situação muito interessante que eu posso trabalhar com os meus alunos, né? Então vamos dizer que eu cheguei na escola e tinha a visita da equipe da saúde para ensinar os meus alunos a escovar o dente, a fazer a limpeza, a fazer o flúor.
né? Então, isso vai sair do contexto do que eu havia planejado. Então, ao invés de dar uma aula de português, que eu havia planejado, eu posso trabalhar uma aula de ciências, aula de higiene, a questão da boca, né? E no seu planejamento, você faz uma observação, você faz uma retificação que aquela aula não pôde ser realizada naquele dia, né? Porque aconteceu um fato diferente e você fez aí uma reorganização, né? Então, esses temas não devem partir sempre do professor. Obviamente, nós somos o adulto da situação, boa parte das vezes quem decide a temática somos nós. Mas, diante de uma situação, a gente pode reformular essa temática, reorganizar essa questão e adaptar da melhor forma possível. Quando ele fala de rotinas inflexíveis, ou seja, nada que aconteça no ambiente escolar vai fazer com que eu saia da minha rotina, tá? Então, isso é muito complexo, né? Porque, assim, diversas situações podem acontecer, e essas rotinas precisam ser flexíveis. O professor ele precisa ter essa flexibilidade de mudar quando for necessário, de adaptar a situação que foi apresentada, né? Então, essa inflexibilidade, em nenhum dos aspectos, ela é bem-vinda, né? Então, a flexibilidade, o poder de adaptação desse professor faz muita diferença na elaboração e no desenvolvimento de uma aula. Cumprir seu planejamento e atender às rotinas da instituição. Nesse aspecto, a gente tem duas vertentes para analisar. Primeiro, o cumprimento do seu planejamento e atender às rotinas da instituição são necessárias. Por quê? Porque o seu planejamento é o norte que organiza o seu trabalho e as rotinas da instituição servem para que a criança se adapte àquele ambiente que ele está. Ok? Né? Isso é favorável. Agora, eu preciso, atrelado a isso, trabalhar a flexibilidade, porque se acontecer alguma coisa inusitada, eu posso mudar o meu planejamento para aquele dia e eu posso mudar a rotina da instituição também, né? Então, essa flexibilidade é o que vai fazer a diferença. Isso aqui está correto, né? Isso aqui está correto. Você deve realmente cumprir com o seu planejamento, você deve atender às rotinas da instituição, mas sabendo que, dependendo da situação que seja apresentada, a gente pode rever e remontar tudo isso, né? Distanciamento entre as necessidades da criança e o trabalho desenvolvido. Isso aqui é uma questão que não funciona, tá? Ou seja, você trabalhar com uma realidade totalmente fora do que é vivido, do que é conhecido por aquelas crianças, né? Então, é a mesma coisa da gente chegar numa zona rural, né? E na atividade ou em alguma situação que venha a ser da atividade desse aluno, fale de um shopping, por exemplo. E muitas das minhas crianças moram ali naquela zona rural e jamais tiveram a oportunidade de conhecer um shopping. Então, o que é que eu posso fazer, professor? Então, significa dizer que eu só vou trabalhar o que está dentro da realidade daqueles alunos, eu não vou oportunizar que eles conheçam outras situações, outras realidades. Não. Você pode sim trabalhar essa atividade, mostrar o que é um shopping, levar foto para que essas crianças vejam, mas isso precisa ser uma questão esporádica, né? Isso é uma questão que pode acontecer, mas isso não pode ser o normal do seu dia a dia, ou seja, você fazer o seu planejamento, as suas atividades focada naquela situação que não tem a ver com a vivência dos seus alunos. Obviamente, você precisa mostrar aos seus alunos o mundo que os rodeia, que está fora, né? O que tem à sua volta. Mas o foco central é justamente que você trabalhe a educação dentro do viés que os alunos entendam, dentro de uma realidade que ele pode associar. Então, a aprendizagem ela está muito ligada a essa associação. Então, eu estou aprendendo a letrinha A, né? E aí a gente pode identificar uma abelha ou alguma coisa que seja fácil de assimilar, né? Para que o aluno compreenda aquilo que o professor está explicando na sala e esse objeto que esteja sendo trabalhado seja um objeto que esteja ali ao alcance daquela criança, seja um objeto que para ele é de conhecimento, né? Eu acho muito interessante, até na época de alfabetização,
né? Quando tinha, às vezes a gente tinha naqueles cartazes, né, de alfabetização, aí tinha um kiwi para trabalhar com os meninos. E eu achava muito interessante, porque nem eu sabia o que era um kiwi, né? E como é que você vai trabalhar isso com a criança? Fica muito abstrato. Por quê? Porque a criança nunca viu um kiwi, não sabe como é, não sabe a cor. E o professor, ele vai levar o quê? Ele vai levar uma foto. Se houvesse pelo menos a possibilidade do professor levar a fruta para que a criança tivesse a oportunidade de conhecer, para que a criança tivesse a oportunidade de provar, aí já seria muito legal, porque você estaria trazendo uma coisa muito abstrata, fora da realidade daquela criança, mas para uma vivência concreta. Mas você trabalhar um kiwi, trabalhar um coati, né? Que são os animais que aparecem para representação de uma coisa totalmente aleatória, de uma foto, então aquilo fica difícil da criança ressignificar, porque ele não conhece, nunca viu um kiwi, ele não sabe como é, e o que ele vai ter para associar é uma foto que a professora levou, né? E na maioria das vezes é um desenho, não é nem a foto da fruta que a gente tem. Então, é esse tipo de coisa. Então, eu preciso tentar encontrar objetos e palavras e situações que estejam próximas à rotina dessa criança. E aí ela pode assimilar. Peraí, a professora estava trabalhando o B e a gente estava falando de bala. Eu sei o que é uma bala. Então, quando eu vejo uma bala, eu vou lembrar do que a professora me explicou. Então, é isso a associação, né? Você trazer para a sala de aula alguma coisa que o seu aluno realmente tenha conhecimento e isso possa dar significado ao que está sendo trabalhado, tá? Nesse daqui eu acho muito interessante essa pergunta, quando se faz da seguinte forma: quem acompanha quem? Os professores acompanham as crianças ou as crianças acompanham os professores? Quem acompanha quem, né? Muito interessante a gente observar. E quando a gente, enquanto educador, se coloca no nosso papel que nós temos hoje, né, esse acompanhamento é mútuo. Ninguém rege esse direcionamento, né? Ou seja, não é o professor que acompanha todos os alunos, nem os alunos que acompanham aquele professor. Existe uma caminhada mútua, não existe ninguém na frente de ninguém, né? Então, nós estamos todos lado a lado, ou seja, a gente caminha junto. Então, o professor vai levar para os seus alunos o conhecimento que ele tem, sobre o que ele estudou, sobre o que ele se preparou, né? Mas ele vai sair de dentro daquela sala de aula muito enriquecido. Por quê? Porque ele não só foi repassar conhecimento, ele foi absorver conhecimento também. Porque os nossos alunos, independente da idade que eles tenham, eles têm muito a nos ensinar. Muitas vezes a vivência de vida que aquele aluno tão pequenininho teve até então é muito maior do que tudo que você viveu até então. A situação de vida a que ele é submetido, as questões que ele vivencia, muitas vezes você, enquanto adulto, nem imagina como seriam. Então, não existe esse acompanhamento, ou seja, não é o professor que acompanha todos os alunos, não. Nós estamos sempre numa troca mútua de conhecimento, né? Então, eu vou levar um pouco do que eu sei, mas eu vou sugar e absorver todo o conhecimento que também está ali exposto para os meus alunos, né? Então, essa troca precisa ser evidenciada. Você precisa elevar a autoestima desse aluno, você precisa demonstrar a ele que você está aprendendo com ele. Então, por exemplo, se você for uma menina da cidade, como eu, por exemplo, então o meu conhecimento de zona rural é muito restrito. O que é que eu sei? Quando eu vou falar, eu vou dar uma aula sobre o solo, por exemplo, quando eu vou dar uma aula sobre plantações e etc. Então, o que eu vou saber, o que eu vou levar para os meus alunos, é o que eu vou estudar, né? Então, eu vou estudar sobre os tipos de solo e o tipo de preparação e tal. Eu vou estudar sobre aquele assunto, mas eu não tenho a vivência. E muitas vezes, se eu estiver inserida numa escola de zona rural ou uma escola que tem algum aluno ou filho de agricultor, ele vai poder agregar muito mais do que o que eu estou apenas levando. Porque eu estou levando aí uma vivência didática, vamos dizer assim, e esse aluno tem um conhecimento prático. Ou seja, quando a gente fala de plantação,
existe um distanciamento entre as covas, se você for plantar milho, se você for plantar feijão, né? Então, existe um distanciamento. Aí você já parou para pensar, por que esse distanciamento? Por que eu preciso colocar tantas sementes de um grão, tantas de outro? Né? Porque elas se entrelaçam. É muito curioso isso. Mas você levar essa vivência do que você estudou. E isso que eu acabei de falar não vai estar dizendo no livro. O espaçamento de uma cova para outra, a quantidade de sementes que você tem que colocar, o que é que pode acontecer. Isso aí eu aprendi com um aluno, né? Que eu comecei a falar sobre essa questão de tipos de solo, qual era o tipo de vegetais que seriam mais propícios para aquele solo e etc. Eu muito empolgada na minha explicação, né, pensando que eu estava arrasando, e aí um aluno levantou a mão e disse, professor, olha, para esse tipo de solo que a senhora está dizendo, é necessário que se faça um espaçamento diferente, não é todo grão que vai dar certo, e ele começou a explicar. E eu sentei e deixei que ele falasse, porque você fala com uma propriedade muito grande. Por quê? Porque você vive aquela situação. É diferente de alguém que só leu num livro aquela mesma situação. Então, não é porque a gente está lidando com crianças de educação infantil que essas crianças não têm conhecimento para nos trazer. Né? Então, é muito interessante que a gente oportunize, que a gente deixe que essa criança fale, que a gente aprenda e que você diga a ele: poxa, isso eu não sabia. Olha, hoje eu vou sair daqui aprendendo isso que você me ensinou. Então, isso eleva muito a autoestima do aluno. Olha, eu ensinei a professora. Então, isso para eles é muito enriquecedor, né? No planejamento, não podem haver unilateralidades. É preciso levar em conta os dois lados, o que as crianças precisam aprender e o que elas querem aprender. Veja bem, quando ele fala dessa unilateralidade, é que você não pode estar focado num viés só. Você precisa observar justamente o que é necessário, ou seja, quais são as habilidades que essa criança precisa desenvolver. E quando ele se refere ao que elas querem aprender, né, é justamente a forma como você vai expor essa aprendizagem para essas crianças. Então, veja, nessa primeira imagem, a gente tem aqui um sapo, né, colado na parede, e a boca desse sapo é em terceira dimensão. Né? Então, essa atividade, o que é? É justamente quando essas crianças estão, por exemplo, aprendendo a diferenciar essas vogais. Então, a professora pode, nessa atividade, ir colando as letras e pedir que as crianças vá até a boca do sapo, diga qual é a letra que está sendo, que ele identificou, que ele mostre para o coleguinha. Então, veja, isso é a forma como a criança quer aprender. Ela não quer a professora lá no quadro escrevendo a letra A infinitas vezes e mandando ele fazer. Né? Então, ele quer aprender de uma maneira mais leve, de uma maneira que ele, para ele está brincando. Então, aquilo se torna uma coisa muito natural. Né? Aqui, nessa imagem que a gente tem aqui acima, a gente tem as crianças brincando com cubos. Então, essa brincadeira de cubos pode ser atrelada à questão das figuras geométricas, pode ser trabalhada com a questão de adição, né, quantidades. Então, tem muita coisa que pode ser trabalhada. Nesse daqui, a gente observa as crianças brincando com as letras. Né? Então, assim, são situações que você pode levar para a sala de aula de uma maneira mais leve, de uma maneira mais divertida, né? Que seja mais satisfatória. Já esse daqui, o que nós temos é justamente as atividades que envolvem movimentos corporais, né? Que envolve questão de movimentações de levantar, de sentar, se manter em equilíbrio, seguir uma linha, né? Questão de coordenação motora fina, questão de coordenação motora grossa, certo? Então, são muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas e vivenciadas na educação infantil. E é muito importante que a gente entenda que o não vivenciamento correto dessas habilidades vai levar sequelas para todo sempre. Né? Então, são coisas que você deveria ter aprendido na educação infantil, que não lhe foram ensinadas naquela época e que você vai ter dificuldades para isso. Né? Então, ou seja, se você pode até testar você mesmo. Né? Então, se você pegar
na sua casa, e tentar seguir uma linha reta, né? Pega aí a cerâmica da sua casa e tenta seguir essa linha reta, pé ante pé, para ver se você vai realmente conseguir seguir essa linha por quanto tempo, né? Se você conseguir desenvolver esse trajeto sem tombar, sem cair, significa que foi trabalhado com você o eixo do seu centro, né? O eixo de centralidade. Ou seja, se você conseguir seguir uma linha sem que você penda para um lado e para o outro. Mas tem muitos adultos que não vão conseguir fazer esse trabalho, porque o seu eixo central não foi bem trabalhado na educação infantil. Da mesma forma que você vai identificar que tem pessoas que vão ter muita dificuldade de uma coisa muito simples. O simples ato de recortar uma imagem. Se você tem uma imagem a seguir com um desenho, por exemplo, e você precisa recortar seguindo aquela linha, nós vamos encontrar pessoas adultas que não conseguem fazer esse movimento. E é um movimento tão simples. Por quê? Porque essa coordenação motora fina não foi trabalhada como deveria na educação infantil. E aí, o tempo vai passando, as pessoas vão ensinar outras coisas a vocês, e essa dificuldade que você tem vai permanecer por você, certo? Então, a gente trabalha a questão de direita, esquerda, em cima, embaixo, né? Então, se isso não for trabalhado, você vai ter aí, na sua vida adulta, dificuldades em algum desses aspectos, né? Então, por isso que a gente hoje trabalha essa questão da educação infantil com um viés muito mais centrado, muito mais objetivo, né, sobre esses aspectos, entre vários outros que a gente tem por aí. Mas olha para isso, que situação. O que muda no planejamento? A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: uma atividade como essa poderia ser realizada sem planejamento, né? Aqui de imediato você observa vários aspectos que mostram o quanto a professora se organizou para vivenciar essa situação, né? Então, essa situação que foi apresentada através da foto não é uma situação aleatória, ou seja, a professora estava querendo deixar os meninos ocupados e botou eles para pegar umas tintas e pintar umas caixas, né? Então, isso a gente percebe na imagem o quanto essa professora precisou se organizar para realizar essa atividade. Primeiro, as crianças trouxeram roupas de casa, tá vendo? Que eles estão vestidos com uma camisa maior do que eles, justamente uma camisa velha que foi solicitada aos pais para que elas pudessem se sujar à vontade sem precisar sujar o uniforme da escola, ó, que parece ser azul, está embaixo de todos eles. Todas as caixas que as crianças estão tendo acesso, as caixas foram cobertas, né? Então, a professora encapou todas as caixas para que a criança pudesse colorir e, obviamente, depois que a atividade terminar, ela simplesmente tira esse papel madeira que ela utilizou para cobrir a caixa e aí ela vai ter o seu material novamente para ser trabalhado. Quais são as observações que a gente faz aqui? Primeiro, questão de coordenação motora. A criança aqui pode estar trabalhando a questão da figura geométrica, né, que é o paralelogramo, paralelepípedo, aqui, que é o formato da caixa em terceira dimensão. A gente pode estar trabalhando com as cores primárias, secundárias. Outra coisa que você observa, justamente a questão motora da criança. Olha a maneira como essa criança pega no pincel, e olha a forma como essa outra criança pega no pincel, tá? Então, o professor ele precisa estar atento a essas movimentações. Por quê? Porque essa criança pega adequadamente nesse pincel. Então, isso demonstra a facilidade que essa criança vai ter para pegar numa colher corretamente, para pegar no lápis corretamente e desenvolver a sua motricidade. Já essa criança aqui vai precisar de um outro acompanhamento. O professor precisa ir junto dessa criança e tentar ensiná-la. Olha, para você segurar no pincel, você vai segurar com essa mão, você vai fazer esse movimento, né? Porque esse tipo de movimento atrapalha outros que virão. Então, são esses tipos de observação que o professor precisa fazer quando ele projeta uma atividade, né? Então, ele projetou uma atividade e aí você pode analisar, peraí, eu vou conseguir olhar, ó, a posição que as crianças pegam no objeto, né? Então, tá todo mundo pegando direitinho, tá vendo? Só essa criança que está pegando com as duas mãos. Então,
essa criança precisa de uma intervenção do professor, né? Então, quando a gente observa uma criança que chega no primeiro ano, né, que vai começar a ser alfabetizada, e aí ela pega no lápis para escrever, tem muita criança que pega assim, ó, né? Então, isso demonstra que o professor da educação infantil não fez o que deveria fazer. Porque ele pegar no lápis dessa forma é uma coisa natural. Mas ele passar pela educação infantil ainda segurando o lápis dessa forma está errado. Porque deveria, durante esse processo, algum professor ter percebido a forma como essa criança pega no lápis e ter tentado fazer com que ele melhorasse esse posicionamento, pegasse corretamente no lápis, porque isso vai facilitar quando ele começar a escrever, quando ele começar a desenvolver a escrita, né? Então, são pequenos detalhes, mas que fazem diferença. É preciso se dedicar muito muito mais para pensar no espaço que as crianças vão brincar e interagir. O professor precisa pensar boas perguntas que incitem um pensamento de troca. Então, a gente vê que é necessário que você faça o seu planejamento, que você veja realmente o que você pretende fazer. Então, eu quero trabalhar as cores com as minhas crianças, então eu vou levá-las para pintar. Então, antes eu vou precisar pedir aos pais uma muda de roupa velhinha que possa ser suja de tinta. Eu vou precisar forrar a mesa onde essas crianças vão fazer a pintura delas, porque isso vai ser um desastre, né? Essas crianças vão se sujar, elas vão brincar, né? Porque aqui está tudo lindo, olha. Elas só estão com as roupas sujas, mas as mãos estão limpas, o rosto está limpo, ou seja, a atividade começou agora, né? Então, no fim dessa atividade vai estar uma festa, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Tudo isso precisa ser organizado. E aí, quando ele fala que o professor precisa pensar em boas perguntas, ou seja, se eu for trabalhar as cores, então eu preciso sair questionando as crianças. Ô Maria, que cor é essa que você está usando para pintar a sua caixa? Né? Que cor é essa daqui? Então, você precisa sair fazendo perguntas, você não vai dizer à criança, você vai questionar a criança. Né? E é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente, enquanto professor, a gente é muito acelerado. Então, a gente fala demais as coisas, a gente antecipa as coisas. Então, muitas vezes, a gente quer ensinar logo a criança, né? E não questiona para saber o que essa criança já sabe sobre aquilo que você quer trabalhar. Em uma educação infantil, você está alinhado do jeito que a criança você precisa estar alinhada ao jeito que as crianças estarem no mundo e se desenvolvem. Ou seja, a educação infantil ela precisa estar alinhada, como a gente falou lá nos slides anteriores, né? Ela precisa estar alinhada ao jeito que as crianças vivem no mundo, do jeito que as crianças interagem, né? Fundamentalmente, confie na competência das crianças, aprendendo e se desenvolverem. O que é que ele está dizendo aqui? O que a gente viu no vídeo da aula passada, lembra? No fim, onde diz assim, o último vídeo que eu passei para vocês, onde tem uma psicóloga, se eu não me engano, que ela diz assim, o adulto não confia na criança, né? O adulto ele não tem confiança na criança. Então, muitas vezes, você não permite que a criança faça, porque você tem medo que ela se machuque, você tem medo que ela caia, você tem medo, né? E esse medo acaba atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Você precisa estar do lado da criança para que, se alguma coisa vier a dar errado, você tenha como consertar. Mas a criança precisa se permitir subir, cair, levantar, né? Então, você precisa permitir que a criança vivencie as situações, porque é essa vivência que vai se tornar aprendizagem. Nessa segunda imagem, a gente tem aí várias pipas, né? Vários papagaios. E aí, eu trouxe ela para vocês pelo seguinte: se você estivesse trabalhando com uma turma de alunos maiores, terceiro ano, quarto ano, né? E aqui na nossa região existe esse hábito de soltar pipas. E muitas crianças sabem fazer as suas próprias pipas. Então, já imaginou você dar uma aula de matemática com pipas? Onde você fosse trabalhar essa figura geométrica
quando você fosse trabalhar medidas, quais são as medidas das varetas que você precisa quebrar ou cortar para que você consiga fazer uma pipa que voe corretamente. Porque se você não fizer uma pipa nos padrões corretos, ela não vai voar, né? Ela não vai conseguir uma altitude tão grande. Então, você construir esses papagaios junto com essas crianças, depois você sair com eles para empinar esses papagaios no pátio da escola, dependendo, né, do espaço físico que você tem. Então, sim, são opções de aula que relativamente são simples e que podem aí trazer uma habilidade, uma aprendizagem muito significativa para os seus alunos, certo? Lembrando que a avaliação deve contemplar a evolução individual dos pequenos ao longo do tempo, para identificar se os direitos de aprendizagem e desenvolvimento estão sendo garantidos. Então, nós temos vários direitos que são específicos da educação infantil. E essas avaliações, esse processo avaliativo que é desenvolvido ao longo dessa evolução, vai justamente fazer essa análise. Será que essa criança está tendo o direito a brincar corretamente? Será que ela está tendo o seu direito à socialização? Essa criança consegue se socializar, ela consegue dividir os seus objetos com os colegas, né? Então, isso é uma questão que ela vai aprendendo ao longo do processo, né? Então, com o passar do tempo, as pessoas que visitam a sua sala, elas vão conseguir observar a dinâmica dos seus alunos, o que eles conseguem realizar, quais são os direitos que eles já conseguem desenvolver e quais deles ainda precisam de um pouco mais de atenção. Então, essa forma avaliativa, a forma de análise dessas crianças é diferenciada. Então, quando a gente fala de educação infantil, quando a gente fala de ensino fundamental 1, entre os processos avaliativos que nós temos, né, a gente tem também a construção de pareceres. Então, a professora vai falar um pouco sobre essa construção de pareceres hoje com vocês, que nada mais é do que um relatório pequeno, sucinto do professor, enaltecendo as habilidades que esse aluno já consegue desenvolver e também relatando quais são as habilidades que ele ainda não desenvolveu. Ou seja, esse aluno ainda não consegue se socializar corretamente, esse aluno não fala corretamente, ou ainda não consegue se expressar, é um aluno muito tímido, né? Então a gente tem uma certa dificuldade de saber realmente o que ele sabe, porque ele não se expressa. Então, assim, você vai fazer um breve relatório, né? Você vai descrever quais são as habilidades que seu aluno já tem e quais as habilidades que ele ainda não desenvolveu. Esse é realizado a cada trimestre, ou seja, a cada trimestre você vai sentar novamente e vai fazer essa elaboração individual, aluno por aluno, né? E aí você vai poder relatar nesses pareceres a evolução desses alunos. Então, eu vou trabalhar a Joana, depois de 3 meses, né, quando ela chegou na escola, depois da semana de interação. Então, eu vou falar como Joana chegou. Então, Joana era muito tímida, Joana não falava com os coleguinhas, ela ficava muito calada, muito sentada e não interagia. Ela fazia as atividades, mas ela não interagia com os colegas. E aí, depois de 3 meses, você já, no seu parecer, você já, a Joana já consegue interagir, ela já faz uma atividade em grupo com os colegas, na hora do recreio ela interage, mas ela ainda tem algumas dificuldades em determinados aspectos, né? Então, esse parecer é feito pelo professor, né, a cada trimestre, registrando por escrito todas as avaliações ou todas as evoluções dessa criança, né? Todos esses direitos de aprendizagem que ele tem, que estão sendo desenvolvidos ao longo do processo. Algumas instituições de ensino, no final do ano, entrega esses pareceres para os pais. Outras não, isso depende muito da instituição. Mas algumas instituições entregam esses pareceres para os pais, porque você tem como saber como a sua criança chegou naquele ano letivo e como ela está saindo, né? Então, o pai tem a condição de observar a visão da professora sobre a evolução daquela criança e ele mesmo pode fazer os testes sobre o que a professora está dizendo que o aluno já consegue fazer e se o pai quiser testar, ele pode testar em casa para ver se realmente o que a professora disse, a filha dele já consegue desenvolver.
né? Então, algumas instituições dão esses pareceres junto com as avaliações finais, outras não. Mas é um documento que, se o pai tiver curiosidade e tiver interesse de ter acesso, vai estar lá, é o diário do professor, né? Vai estar lá no diário do professor. O que o professor precisa observar? Ele precisa organizar bons instrumentos para identificar o que precisa ser observado. Então, veja bem, quando ele diz que ele precisa organizar bons instrumentos, ou seja, veja, aqui o professor queria trabalhar questão de cores, questão de quantidades, pelo que dá a entender, né? A criança está colocando os potinhos de iogurte dentro da caixa de ovo, né? Então, seria aí relativo a quantidades. Ó, tem mais aqui, então ele está fazendo o transporte de uma caixa para outra. Então, é bem interessante que a atividade aí seja relativa à questão de quantidades. Para que ela possa realizar essa atividade, ela precisa ter instrumentos para isso. Ou seja, ela precisa providenciar as caixas de ovos, ela precisa providenciar os potinhos de sorvete, né, de iogurte, para que ela possa realizar essa atividade. Senão, isso não seria possível, né? Não é um olhar aleatório, ou seja, eu não vou levar qualquer coisa, eu não vou fazer de qualquer jeito, né? Eu preciso saber, né, o que eu quero analisar, o que é que eu quero propor para os meus alunos, né? Eu preciso saber o que é que eu vou propor para as minhas crianças para que eu possa realizar essa atividade, né? Eu vou realizar essa atividade com os meus alunos e eu preciso de um material adequado para isso, certo? Então, antes, em casa, eu vou projetar toda essa atividade, né? Eu vou construir tudo isso que eu quero levar para os meus alunos e eu preciso saber quais são os materiais necessários para resolver ou para realizar a atividade que eu estou pensando na minha cabeça. Será que, ao longo do dia ou ao longo das atividades da semana, as crianças estão tendo o direito a exercer os direitos de aprendizagem? É a partir da garantia ou não garantia desses direitos repensar a sua prática. Então, esses direitos são muito facilmente observados por qualquer visitante na sua sala, porque aí são direitos à socialização, direito a estar com o outro, né? Então, todos esses comportamentos, né? Todos esses comportamentos vão ser analisados por qualquer pessoa que chegue até a sua sala de aula. Um supervisor, às vezes uma visita da GRE que vem observar toda a dinâmica da escola, e pelo próprio comportamento daquelas crianças, qualquer pessoa que tenha esse entendimento vai conseguir saber quais são os direitos que estão sendo efetivamente trabalhados em sala e quais estão ainda deixando a desejar, tá? E aí a gente fala sobre esse rapaz aqui, que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Então, o que seriam essas diretrizes, né? Então, as nossas diretrizes curriculares é justamente um livro norteador. Veja que esse livro é de 2010. Né? Essas diretrizes curriculares para a educação infantil, elas existem desde 2010, ou seja, pelo menos existem burocraticamente no papel, né? Sempre existiram, mas não existia uma legalidade sobre ela. A partir de 2010, tudo isso foi documentado. A palavra seria essa. Então, nós temos aí as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, para ensino fundamental 2 e assim sucessivamente. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Então, o que é que a gente observa? É necessário que exista esse acompanhamento. Então, por isso que você tem um supervisor que está junto com você para lhe auxiliar quando você precisar, mas ele vai estar fazendo visitas periódicas na sua sala. Ele vai estar observando como o seu trabalho é desenvolvido e podendo fazer algumas observações de alguns aspectos que ele percebe que estão faltando na sua aula ou que está indo muito bem na sua aula. Então, o educador de apoio, a palavra já diz, ele é um educador que está para apoiar o professor.
né, para dar a ajuda que o professor, caso necessite e solicite, com certeza. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras, interações das crianças no cotidiano. Esse aspecto aqui é uma coisa tão complexa, por incrível que pareça. Você observar crítica, a criativa das atividades, a questão de como esse professor está criando essas atividades. Que atividade esse professor está levando para a sala de aula? Como é que é feito essas brincadeiras? Por quê? Dentro da educação infantil, bem como nas demais modalidades, a brincadeira tem um poder muito importante, mas não tanto quanto na educação infantil. Porque na educação infantil a gente tem uma liberdade maior para brincar. Agora, um brincar direcionado. Então, é justamente esse direcionamento que é observado. Será que realmente aquela brincadeira vai atender às habilidades que o professor colocou no planejamento dele naquele dia? Como é que é a interação das crianças? Por quê? Veja bem, viu? Isso é muito importante. Se o professor dá uma aula mediana, então ele não é de trazer muitas brincadeiras para os alunos, né? Isso não faz parte da rotina dele. É bem monótono a aula dele, começa e termina sempre da mesma forma. Então, obviamente, as crianças estão acostumadas com aquela rotina. Mas a educadora de apoio avisou a professora que na terça-feira ela ia fazer uma visita. Oh, terça-feira eu vou lá ver, eu vou fazer uma visita na sua sala. Aí a professora preparou aquela aula, né? Porque a supervisora ia visitar, né? Aí levou brincadeira, levou não sei o quê. Mas é muito fácil de você identificar que aquilo não é o que habitualmente acontece, porque os próprios alunos vão estranhar. Você vai fazer uma brincadeira, eles não vão interagir. Por quê? Porque eles não estão acostumados, né? Eles não estão acostumados com aquela realidade. Eles não estão acostumados, até porque a brincadeira, para que ela tenha realmente um fundo educacional, ela precisa de regras, então a criança precisa entender que cada criança tem a sua vez, que ele precisa ouvir os comandos que a professora vai dar, que ele precisa realizar aquelas atividades que a professora está ensinando. Então, tudo isso é um processo. Então, se o professor não faz, e no dia que tem uma visita, oh, o pessoal da GRE vai vir na escola tal dia, aí o professor vai e faz aquela aula. Mas o próprio aluno vai desmascarar esse professor, porque ele vai ficar perdido, né? Quando a professora começar a fazer aquela aula toda enfeitada, que ela não faz habitualmente. Então, a criança ela vai achar estranho aquilo, né? E ela mesma vai fazer comentários sobre a professora, a senhora podia fazer isso mais vezes, né? A criança ela é muito inocente, muito sincera. Então, é muito fácil de identificar realmente o nível de atividades que está sendo levada para essas crianças, a forma como as atividades e as brincadeiras são aplicadas naquela sala de aula, né? Então, tudo isso precisa acontecer, precisa estar inserido no cotidiano. Isso não é uma coisa que você vai fazer porque alguém de fora vai vir visitar a sua sala. Você precisa ter o discernimento que o seu planejamento, que a sua avaliação, que o seu trabalho é voltado para os seus alunos. É para eles que você faz o seu planejamento, não é para entregar a supervisora, não é para entregar a diretora. Não é, certo? Então, esse planejamento é para os seus alunos. É pensando neles que na sua casa você precisa sentar e elaborar essas atividades. A utilização de múltiplos registros, né, realizados por adultos e crianças, que são relatórios, fotografias, desenhos, álbuns. Olha, hoje em dia, com toda essa tecnologia que a gente tem aí à nossa volta, eu sugiro a você e dou a você um conselho muito legal. Se você fizer, por exemplo, vamos dizer, dependendo da turma, né? Você fez aí um concurso de imitação, pedindo para as crianças, como a gente trabalhou na aula passada, que a gente viu os sons, lembra? Que a gente trabalhou o som do gato, né? O som da buzina, do avião e tal. Se você pega essa mesma atividade e faz um concurso de imitação com as suas crianças pequenas, e você filma isso, você vai ter a oportunidade de ver toda a questão de desenvoltura corporal, de fala, de inibição dessa criança nessa atividade. E quando você for refazer,
né, a questão do seu relatório, você não faz trimestralmente, né, você não faz esse relatório dessas crianças trimestralmente, tenta fazer a atividade novamente, a mesma atividade que você fez, e ver a evolução das suas crianças naquela mesma atividade. Né? Você vai ver que a criança já vai ter uma desenvoltura melhor, tem crianças que são extremamente inibidas, mas como aquilo faz parte das atividades que ela realiza cotidianamente, ela vai se soltando, né? Ela vai evoluindo. Então, são questões que você pode aí, através de uma fotografia, através de um vídeo, principalmente de um vídeo, né? Você tem a nítida sensação de evolução dessas crianças. Fora que esse aí também é um material muito concreto que qualquer pessoa que chegar na sua sala de aula você pode apresentar. Olha como os meus alunos eram há 3 meses atrás, olha como eles estão agora. Né? Então, é um documento também que serve como um documento por escrito, vamos dizer assim. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pelas crianças. Essa transição de casa para a escola, essa transição da instituição de educação infantil para o ensino fundamental 1, que é uma quebra muito grande, porque a creche, a escola de educação infantil, ela tem uma roupa totalmente diferente. Né? Então, as crianças lá na educação infantil é tudo muito bonitinho, tudo muito arrumadinho. E aí, quando ela vai para uma turma de primeiro ano, de segundo ano, então isso vai se perdendo um pouco. Se a professora for caprichosa, né, então isso vai continuar, ou seja, a sala vai estar toda decorada, né, a gente vai ter a decoração na porta, vai estar tudo arrumadinho. Mas ao longo dessas séries, essas questões de ludicidade, elas vão se perdendo um pouco mais, né? Então essa criança ela precisa saber que essa transição acontece, né? Ela precisa ir se familiarizando com esse tipo de transição e evoluindo junto com essa transição. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição, junto às crianças e o processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança na educação infantil. Quando ele fala dessa documentação específica, seria justamente algumas escolas que fazem essa questão dos pareceres que o professor fez daquela criança, esse parecer no final do ano ser entregado ao pai, porque aí ele tem condições de ver toda a evolução gradativa que o seu filho teve durante o ano letivo. Mas isso não é uma questão obrigatória, né? Então, a gente pode entregar a esses pais as avaliações das crianças que foram desenvolvidas durante 6 meses, né? Que na maioria das vezes a gente faz a entrega avaliativa a cada 6 meses de atividades. Então, é uma forma de o pai levar para casa e ter noção do que está sendo feito na escola. Esse menino passa a tarde toda fazendo o que aqui? Né? A não retenção das crianças na educação infantil. Então, a criança na educação infantil, ela vai seguindo. Por isso que eu falo e eu friso muito sobre as habilidades que precisam ser desenvolvidas na educação infantil, porque a criança ela não vai ser retida. Então, quando ela está no jardim, quando ela está no infantil, ela tem a questão da socialização. A maioria das vezes é a primeira vez que a criança vem para a escola, então ela vai aprender a se socializar, ela vai aprender a comer, ela vai aprender a ter independência, vamos dizer assim, né? E aí, durante as demais séries da educação infantil, cada uma delas tem as habilidades que precisam ser vivenciadas durante o ano letivo. Porém, se a gente não tiver um professor bom, né, que realize essas habilidades como deveria, infelizmente o único prejudicado vai ser essa criança. Por quê? Porque ele não vai ser retido, ele não vai ter a oportunidade de encontrar um outro professor que possa fazer o que o professor não fez. Né? Então, no ano seguinte, o professor vai dar continuidade àqueles questionamentos da sua série e o que ele deveria ter aprendido no ano anterior, infelizmente, vão ficar aí essa lacuna para essa criança. Então, é muito interessante que o professor ele tenha ciência da sua responsabilidade com relação à questão da educação infantil, né? Que ele entenda o quanto é importante o seu comprometimento com essas crianças da educação infantil. Né? Então, você faz um trabalho muito importante e que vai fazer toda a diferença na questão educacional dessas crianças. Né? Então, você precisa ter
o discernimento do trabalho que você vai desenvolver com eles, a importância desse trabalho, né? E de todo o seu processo, ou seja, você, enquanto professor, precisa saber quais são as habilidades que as suas crianças precisam desenvolver e você precisa tentar trabalhar isso da melhor forma possível, tá? Então, eu vou trazer um vídeo, vamos ver se vai passar direitinho, né? Porque aí depois a gente vai conversar sobre ele, mas eu acho que ele passa porque é mais leitura. Então, fiquem atentos ao que vai sendo passado, né? Que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento, se realmente ele é importante, se não é. Eu achei um vídeo bem interessante sobre esse processo, certo? E aí eu vou passar ele para que vocês possam analisar e a gente possa conversar sobre ele, certo? Depois.
Aqui a gente pode observar nesse vídeo curtinho, mas ele fala muito sobre quais são realmente as funções de um planejamento, qual é a organização, qual é a finalidade, né? Então é interessante quando ele fala da questão do professor, que quando esse planejamento é extremamente burocrático, ou seja, qual é o direcionamento desse planejamento burocrático? Né? Ele é ineficaz. Por quê? Porque o planejamento burocrático ele não foi feito para quem deveria. Ou seja, eu não sentei, não organizei o meu planejamento pensando na evolução dos meus alunos. Eu fiz simplesmente um planejamento burocrático para entregar à vice-direção, para entregar à minha supervisora, mas não é uma coisa que eu vá utilizar. Né? Então, por isso que ele fala da ineficácia desse documento. Né? E quando ele é um documento articulado, que realmente você utiliza a finalidade que você deveria, você realmente consegue organizar o seu trabalho. É essa a função do planejamento. É você projetar, você ter ideias de como você vai realizar aquelas atividades de uma forma diferente. Então, você vai tirar da sua mente aquela imaginação e vai colocar ela no papel. Né? Então, é uma forma prática de você realizar essa construção. Obviamente, ele precisa ser um documento flexível, porque muitas coisas podem mudar ao longo do processo e você precisar fazer readaptações. Então, eu, enquanto profissional da educação, preciso entender que o planejamento ele é uma arma ao meu favor. Né? Ela serve para direcionar o meu trabalho, para organizar o meu trabalho e para que eu consiga desenvolvê-lo de maneira mais satisfatória. E aí eu